Olá, pessoal. Eu sou Graciela. Estou gravando para vocês uma aula da disciplina Equilíbrio de Fases do período 2025-2. Essa aula corresponde a esta actividade marcada em verde, onde diz este material, y es una revisión y ejercicios relacionados à primeira aula do módulo 2, da qual vocês já têm os slides e a lista de exercícios. Esse módulo 2 tem como objetivos interpretar diagramas de fases de sistemas de dois componentes, ou seja, de sistemas binários. Compreender o conceito de uma solução com comportamento ideal, que é o assunto da primeira aula. Compreender os princípios físico-químicos de uma destilação e, posteriormente, avaliar se é possível ou não separar os componentes por destilação. Na próxima aula, nós estudaremos sistemas binários que não têm comportamento ideal. Estamos falando sempre neste módulo de equilíbrio líquido-vapor. Esta aula é uma aula gravada para estudar e para fazer exercícios. Os slides já foram enviados para vocês. No dia 22 de agosto, nós tivemos a aula 1 do módulo 2, a segunda aula do curso, esta aula aí, onde foi explicado o tema, sistemas de dois componentes, equilíbrio líquido-vapor para sistemas com comportamento ideal. E foi enviado para vocês uma lista de exercícios que está aqui com gabarito referida a exatamente essa aula. Então, antes de assistir este vídeo, vocês devem assistir a aula e tentar fazer essa lista de exercícios, para que este vídeo seja uma revisão do tema. Então, inicialmente faremos uma revisão muito breve dos assuntos dessa aula e, posteriormente, faremos exercícios. Então, nós iniciamos a aula lembrando a regra das fases. V, ou seja, a variança, é igual a C, que é o número de componentes, menos o número de fases presentes, que se indica com a letra P, mais 2. Dessa forma, para um sistema de dois componentes, fica V igual a 4 menos P. Isso significa que temos um sistema com uma variância máxima de 3, já que P tem que ter como mínimo o valor de 1. 4 menos 1, 3. Essa é a variância máxima do sistema binário e, dessa forma, os graus de liberdade são 3, pressão, temperatura e composição. Isso corresponde a uma figura em 3 dimensões, com os 3 eixos: temperatura, pressão e composição. Porém, nós podemos simplificar esse sistema adotando uma das seguintes condições: a condição de pressão constante ou a condição de temperatura constante. Em qualquer um dos casos, então ficaremos com uma figura de 2 dimensões. É interessante perceber que não se trata de que o sistema perdeu um grau de liberdade, se trata de que um dos graus de liberdade já foi escolhido, já foi fixada a pressão ou já foi fixada a temperatura. Então, esta revisão corresponde a sistemas binários com soluções, ou seja, equilíbrio líquido-vapor, soluções com comportamento ideal.
posteriormente, na próxima aula, serão estudadas soluções que não têm comportamento ideal, e no próximo módulo, módulo 3, sistemas binários de fases condensadas. Na primeira aula desse módulo, nós combinamos uma certa nomenclatura, que é arbitrária, mas é a que nós usaremos nesta disciplina. Conforme o que foi combinado, será utilizada a letrinha N para indicar número de moles. N sub A é o número de moles do componente A, N sub B o número de moles do componente B. E a letra Z, que pode ser maiúscula ou minúscula, para indicar a fração molar global do componente A e do componente B, sendo, obviamente, ZA mais ZB igual a 1. Para a fase vapor, usaremos para o número de moles Na com a letrinha V entre parênteses para indicar quem está na fase vapor e mesma coisa para B. E para a fração molar será usada a letra Y, YA ou YB, sendo que YA más YB es igual a 1. Já para a fase líquida, usaremos o símbolo L para indicar que está na fase líquida, e para as frações molares usaremos a letrinha X. XA é a fração molar de A no líquido, XB a fração molar de B no líquido. Novamente, XA más XB é igual a 1, porque se trata de um sistema binário. Nessa aula também fizemos a dedução da equação do ponto de bolha, que se está aqui, a equação de uma reta, lembrando que P é a pressão de vapor do sistema e que é diretamente proporcional a XA, a fração molar do componente A na fase líquida, e depende da pressão de vapor de B puro e de A puro. E a equação do ponto de orvalho, que obviamente não é uma relação linear, que dá a pressão de vapor da solução em função da fração molar do componente A na fase vapor. Nós vimos na aula que X e Y estavam relacionados através de uma equação que foi mostrada nessa aula. Nós está, então, na figura pressão de vapor em função de fração molar, a temperatura constante, temos uma linha reta que corresponde à equação do ponto de bolha e uma curva que corresponde à equação do ponto de orvalho. A região inferior aqui corresponde à fase vapor como a fase mais estável. A região superior da figura corresponde à fase líquido como a mais estável, e a região entre a linha reta e a curva corresponde a um sistema com duas fases, líquido e vapor no equilíbrio. Nós analisamos também uma figura de temperatura em função da composição à pressão constante. E vimos que eram duas curvas. Na parte inferior da figura, a fase mais estável é a fase líquida, e a temperaturas maiores, a fase mais estável é a fase vapor. E a região entre as duas curvas é a região onde tem as duas fases no equilíbrio. E nós discutimos se era possível ou não separar A e B por destilação. E mostramos que por destilação simples não era possível fazer a separação, que nós iríamos partir do sistema 1, que está indicado aqui, e terminaríamos com o sistema 5. A diferença entre 1 e 5 é que 1 está na fase líquida e 5 na fase vapor, mas as composições são exatamente as mesmas.
E finalmente, na aula, discutimos o conceito de destilação fracionada, onde mostramos que com uma coluna de destilação suficientemente eficiente, nós conseguíamos separar os dois componentes, A e B. En esta figura, para o componente A, corresponde a maior temperatura de vaporização e para a componente B, a menor temperatura de vaporização, de forma que, com uma coluna suficientemente eficiente, nós conseguiríamos separar os dois e o componente A, que tem a maior temperatura de vaporização, ou seja, o menos volátil, ficaria no balão de destilação e o componente B subiria pela coluna e seria condensado no condensador e colectado novamente. Então, após revisar esses conceitos, nós podemos fazer alguns exercícios para fixar os conhecimentos. O primeiro exercício é este: dois compostos, B e A, que formam soluções com comportamento praticamente ideal. Isso significa que nós vamos aplicar a equação do ponto de bolha e do ponto de orvalho, que, como foi deduzido na aula, foram deduzidas a partir da lei de Raoult e da lei de Dalton das pressões parciais. O exercício será feito a temperatura constante de 100 graus centígrados, para a qual a pressão de vapor de A é 1.360 torr e a do composto B 560 torr. O sistema original tem 12 moles de A e 8 moles de B, e é um sistema fechado, ou seja, ao longo de todo o exercício continuaremos com 12 moles de A e 8 moles de B. É pedido de calcular a pressão do ponto de bolha, a pressão do ponto de orvalho, fazer uma figura aproximada de pressão versus fração molar de A, indicando os pontos que foram calculados, e calcular a composição de cada fase, a fase líquida e a fase vapor, a 800 torr, e os números de moles que tem em cada uma das fases, colocando tudo isso na figura. Vejam que está indicada a palavra calcule em negrito, para indicar que deve ser feita realmente a conta, usando as equações e não apenas uma figura aproximada e aproximar os números. Então, usaremos essas equações que foram dadas em sala de aula, para a qual temos todos os dados no enunciado do exercício. Então, o primeiro que tem que ser feito é, a partir do número de moles, calcular a fração molar global de A e de B. Resulta, então, 0,6 para A e 0,4 para B. Total 1. E aqui está marcado A, já que a figura será feita em função de A. Aí, então, nós fazemos a figura colocando no eixo vertical a pressão, no eixo horizontal a fração molar de A, entre 0 e 1, indicando, então, a pressão de vapor do composto B puro, 560, e a pressão de vapor do composto A puro, 1.360, unindo os dois pontos e com uma linha reta, que é a linha que corresponde à equação do ponto de bolha. E a curva de baixo, neste caso, foi feita em forma qualitativa, não foi feito nenhum cálculo para traçar ela, mas nós poderíamos ter calculado alguns pontos para algumas frações molares da fase vapor, para poder fazer uma curva traçada com mais detalhe. Na parte A, era pedido que fosse calculada a pressão do ponto de bolha.
é o caso onde o sistema tem uma grande quantidade de líquido e uma bolha de vapor. Então, usamos a equação do ponto de bolha, substituindo as pressões de vapor do componente B e do componente A quando estão puros e a fração molar do componente A. E nessa situação, como temos praticamente todo o sistema na fase líquida e apenas uma bolha de vapor, nós temos que XA é igual a ZA, ou seja, 0,6, que está colocado aqui, e o resultado é 1040 torr, que corresponde a este ponto que está indicado com a Z azul. Posteriormente, na parte B, usando certamente as mesmas frações molares globais, é pedido calcular a pressão do ponto de orvalho. E fazemos novamente o mesmo, substituindo as pressões de vapor dos componentes puros e novamente substituindo YA agora, que é 0,6 por ZA. Por quê? Porque nesse ponto, o ponto de orvalho, praticamente o sistema está tudo na fase vapor e temos apenas uma gota de líquido. A resposta é 865, que corresponde a este ponto indicado aqui. Bem, então nós temos aqui a figura feita em forma qualitativa, mas onde estão indicadas as duas pressões do ponto de bolha e do ponto de orvalho, do ponto de bolha em verde, a do ponto de orvalho em azul, e os dois pontinhos que nós calculamos de XA 0,6 e de YA 0,6. Está marcado em forma qualitativa para a pressão de 1040 torr, ou seja, a que calculamos na parte A, está marcada a composição da fase vapor, e para a pressão de 865 está marcada a composição da fase líquida. Pensem como fariam o cálculo desses valores XA e YA. Bem, no próximo item, faz a pergunta de qual é a composição do sistema em frações molares, e no item D, em número de moles a 800 torr. Esse ponto 800 torr é uma pressão menor que a pressão que tinha sido calculada no item anterior para o ponto de orvalho. Então, isso significa que nesse ponto todo o sistema se encontra na fase vapor e, portanto, não é necessário fazer nenhuma conta. A fração molar de A na fase vapor é 0,6 e a fração molar de B na fase vapor é 0,4. Todas as moles de A se encontram na fase vapor e todas as moles de B se encontram na fase líquida. Vejam que se a pergunta tivesse sido feita para qualquer pressão maior que a do ponto de bolha, nós teríamos todo o sistema na fase líquida. E apenas para uma fração, para uma pressão entre o ponto da pressão do ponto de bolha e a pressão do ponto de orvalho, é que teríamos as duas fases. No exercício 2, que es una figura cualitativa para un sistema hipotético A-B, que es un sistema binario líquido con comportamiento de solución ideal a presión constante, es mostrada la figura temperatura en función de composición. Vean que en ese sistema está todo mostrado en función de B, do composto B, a diferença do exercício anterior, que a figura foi feita em função do composto A. Vocês podem fazer a figura em função de B ou em função de A. É a mesma coisa. Bem,
Para esse sistema, então, são feitas todas essas perguntas, nas quais está sendo pedido que marquem valores. Dice, marque na figura e coloque os valores na figura e explique a destilação simples e a destilação fracionada. Então, nós vamos ir lendo um a um cada um dos itens desse exercício. Então, no primeiro item, pergunta: a que temperatura começa a vaporização da mistura líquida A? A mistura líquida A é esta que está indicada com a letrinha A e um ponto na área líquida, e que corresponde a uma composição global de 0,7, esta que está indicada com a seta azul. Pergunta: qual é a composição do vapor em equilíbrio com o líquido? Então, se nós iniciamos o aquecimento do sistema, e nós estamos e aquecemos o sistema, quando chegamos a este ponto marcado em azul, na curva inferior, nós temos o início da vaporização, o aparecimento da primeira bolha de vapor, esse ponto de bolha. Nesse caso, a composição do líquido está dada pelo quadradinho azul, então a composição do líquido XB é a mesma que a composição global, 0,7, e a composição da fase vapor está dada pelo quadradinho vermelho, que corresponde à linha isoterma correspondiente a esta temperatura, que é aproximadamente 62 graus. Então, a vaporização começa aproximadamente a 62 graus, nós traçamos a isoterma de 62 graus, na linha que dá a composição da fase líquida, eu encontro a composição da fase líquida, que é 0,7, e na curva que dá a composição da fase vapor, que é a superior, eu encontro a composição, que é aproximadamente YB 0,3. Quando pedem para vocês que indiquem na figura, vocês marcam como está marcado nessa figura e indicam os valores que se plenem aproximadamente. Não está sendo pedido de fazer nenhuma conta. No item B, pede para o mesmo líquido A, que vimos no item anterior, se ele for destilado no equilíbrio, isto é, sem retirar o vapor que se forma, mantendo-o em equilíbrio, qual será a composição do líquido e do vapor quando a temperatura for aproximadamente 70 graus. Então, o sistema se encontrava inicialmente aqui, como vimos no item anterior, quando chegava aproximadamente a 62 graus, iniciava a vaporização. A vaporização continua a pressão constante e aumentando a temperatura e chega até este ponto aqui, mas o exercício está pedindo a 70 graus. Então, nós traçamos a isoterma de 70 graus na linha que dá a composição da fase líquida. Podemos ler aproximadamente a composição do líquido, XB 0,82, e na outra linha, ou curva que dá a composição do vapor, podemos ler a composição do vapor YB, que corresponde aproximadamente a 0,45. Finalmente, para esse mesmo sistema, pede que indiquem a composição da última gota de líquido resultante da destilação simples. Então, como estávamos falando no item anterior, aqui neste ponto, que é um pouquinho antes dos 80 graus, temos a formação, o sistema, digamos assim, com todo na fase vapor, menos uma gotinha de líquido, é o ponto de orvalho. E então, aqui, a composição da fase vapor será aproximadamente a composição
do sistema original, 0,7, e a composição da fase líquida, da última gotinha, será que está indicada com o quadradinho vermelho, que é mais ou menos 0,92. Então, se nós fizermos uma destilação simples, passaremos do sistema que tinha composição global 0,7 em B, que inicialmente estava em A uma temperatura de mais ou menos 40 graus, e acima de quase 80 graus, e para 80, 90, etc., teremos o sistema todo na fase vapor, com a mesma composição original, não teremos separado nenhum dos dois. Finalmente, o exercício pede que vocês pensem o que aconteceria se fosse feita uma destilação fracionada com uma coluna muito eficiente. Se essa fosse a condição, nós conseguiríamos separar as 3 moles de A das 7 moles de B. E como o composto B é o menos volátil, ou seja, o que tem maior temperatura de vaporização, será esse composto que fica no balão de destilação. E o composto A irá subir ao topo da coluna e será condensado e coletado. E se realmente a coluna separou o componente A do componente B, a temperatura que nós iremos medir no topo da coluna será a temperatura de vaporização do composto A, que é o mais volátil. Bem, esses são dois exercícios modelo para os dois tipos de figuras que nós estudamos em sala de aula. E eu vou pedir a vocês que pensem em estas perguntas que serão respondidas e discutidas na aula de revisão antes da avaliação 1. A primeira pergunta se refere a qual é a variância de um sistema binário quando há apenas uma fase presente. Ela foi respondida hoje no início desta revisão. E com quantas dimensões deve ser representado um diagrama de fases completo para esse sistema? A segunda pergunta está referida à lei de Raoult e diz que o químico francês François Raoult, trabalhando com soluções de componentes com propriedades químicas semelhantes, como por exemplo tolueno e benceno, descobriu a relação que hoje chamamos de lei de Raoult, que foi apresentada na aula de dia 22. Então, quero que vocês pensem se essa relação será válida para uma solução de água e acetonitrila. Depois voltem ao exercício 1, olhem ele de novo, e para essa composição que foi dada no exercício, essa composição inicial ZA de 0,6, pensem como você saberia qual é o intervalo de pressões nas quais existem a fase líquida e a fase vapor em equilíbrio. Eu falei isso quando expliquei o exercício. Pensem e podem voltar para trás e olhar a resposta. E se não compreenderam, perguntar na aula de revisão. Depois, sobre o exercício 2, na pressão indicada na figura, qual é a temperatura de vaporização dos componentes e dos compostos A e B quando estão puros? Ou seja, se fosse um sistema de um componente A, ou de um componente, o componente B, qual seria a sua temperatura de vaporização puro? E pensem por que para uma solução de A e B nessa mesma pressão que foi feita a figura, a vaporização não acontece a uma única temperatura. E, finalmente, pensem também para o caso do exercício 2, se for feita uma destilação fracionada, como poderia saber que o destilado, o vapor que é condensado, é uma substância pura? E qual seria esse componente? Eu falei essa resposta quando expliquei o exercício. Pensem novamente sobre isso.
Após estudar a aula e estudar os exercícios que eu passei e estudar esta aulinha de hoje, vocês deveriam ser capazes de fazer uma figura pressão versus composição a temperatura constante a partir dos dados e fazer os cálculos que foram mostrados no exemplo na sala de aula e que foram dados no exercício que eu enviei junto com os slides da sala de aula. Deveriam saber fazer uma figura qualitativa e também fazer a figura escala usando os valores calculados a partir da equação do ponto de Boole e do ponto de orvalho. E usar a regra da alavanca, lembrando da regra da alavanca ou sabendo fazer a dedução. Tudo isso foi mostrado na aula. Depois tem que saber fazer uma figura temperatura versus composição, a pressão constante e interpretar e marcar nessa figura e compreender a diferença entre uma destilação simples e uma destilação fracionada. Finalmente, vocês têm que fazer uma autoavaliação após terem estudado, refletindo sobre essas três coisas. Compreenderam o conceito de uma solução com comportamento ideal? Segunda pergunta: é sempre possível separar os componentes de uma solução por destilação? E se é possível separar, em que condições? E finalmente pensem, vocês seriam capazes de resolver os exercícios e analisar a figura sem a ajuda do gabarito, sem a ajuda da explicação? Agora, depois de ter estudado tudo, vocês seriam capazes de pegar novamente os exercícios e fazer eles sem colar do gabarito? É isso, gente. Bons estudos para todos vocês.